Fala pessoal, vamos começar mais uma aula odontosecção e ostectomia em exodontias, ou, como preferirem, técnica terceira de exodontias. Eu sou o professor Dr. Radamés Bezerra Mello, cirurgião e traumatologista bucomaxilofacial, mestre em cirurgia pela Universidade Federal do Ceará, doutor em cirurgia pela Universidade Federal do Ceará. Quais são as indicações da utilização de odontosecção e ostectomia em exodontias? Quando a extração por via alveolar não for possível, ou quando eu quiser uma diminuição de riscos, tornar a cirurgia menos arriscada, mais simples, com menos utilização de força. Isso tudo me leva para uma técnica terceira. Aqui são os exemplos clássicos de maior indicação, que são dentes com hipercimentose, aquele aumento de cemento na raiz do dente, dentes com raízes muito divergentes, ou seja, as raízes estão uma para muito para mesial, outra muito para distal, ou muito para palatina, aquelas raízes, entre aspas, muito abertas. Destruição coronária severa, que não me permite, por exemplo, nem apoiar uma alavanca, a alavanca não tem nem espaço para o apoio. A destruição coronária é muito grande, é um resto radicular que está infraósseo, por exemplo. Dentes anquilosados, quando aquela raiz já perdeu, por exemplo, o ligamento periodontal existente entre a raiz ou o dente, como queiram, e o osso alveolar. Quando eu tenho essa perda de ligamento periodontal, que o osso está intimamente aderido à raiz do dente, eu acabo tendo uma situação de dente anquilosado, ele não permite a luxação, então é muito mais interessante você fazer técnicas de odontosecção e ostectomia para a mobilidade desse dente para a sua posterior avulsão. Dentes inclusos se faz necessário obrigatoriamente a odontosecção e osteotomia, muitas vezes osteotomia lateral, osteotomia vestibular, para que eu possa realmente acessar o dente. Insucesso da técnica convencional é uma pedida. Tentei usar o fórceps, a coroa fraturou. Em seguida, lancei mão da técnica de utilização de alavancas. A alavanca não possui apoio. Vou ter que partir agora para a técnica terceira, técnica de odontosecção e osteotomia. Então, utilizando instrumentais rotatórios. Geralmente aqui no Brasil a gente utiliza a alta rotação, a caneta de alta rotação. Não está errado usar a baixa rotação, mas a gente usa muito pouco a baixa rotação, só em situações específicas, quando a alta rotação não consegue alcançar a região da minha cirurgia. Ou alveolar compacto, ou em pacientes mais que apresentam bruxismo, que apresentam aquelas famosas exostoses. Também é uma situação que me indica a possibilidade de usar a osteotomia e a odontosecção para que eu possa diminuir a quantidade de força que eu vou fazer. Porque entenda, um osso compacto, ou um osso com exostose, um osso que tem mais osso corticalizado, esse osso ele tem menor capacidade de expansão. O osso medular expande muito mais que o cortical. Então ele tem uma dificuldade de expansão, então eu vou precisar fazer cada vez mais força, ou muito mais força para fazer a avulsão ou a exodontia desse dente. Então partir ele em vários pedaços, de tirar um pouco de osso para diminuir sua resistência, é uma boa pedida para que eu possa empregar menos força nesse paciente e fazer a cirurgia com menos riscos, com mais facilidade. Contato íntimo com o seio maxilar. Se estou com dificuldade de posicionamento de alavanca, esse meu dente está muito próximo do seio maxilar, também é uma situação que vai me nortear para fazer uma odontosecção ou uma osteotomia, para que eu possa gerar um melhor apoio e implementar menos força nesse dente. Então vamos aqui para alguns casos desses que eu acabei de citar. Aqui podemos ver um clássico caso de hipercimentose. Olha a hipercimentose nós temos nesse caso aqui, nesse pré-molar. Um aumento de volume muito grande, o indicado aqui já seria uma cirurgia realmente com retalho, e que eu possa realmente tirar um pouco de osso desse osso da vestibular, para se por um acaso for necessário a remoção deste. Porque a técnica convencional, técnica primeira, utilizando fórceps, para expandir esse alvéolo de modo que essa raiz consiga sair, realmente vai ser algo bastante trabalhoso e vou ter que implementar muita força. Aqui outro clássico, caso de um pouco de hipercimentose e também esse espumaçamento. Essa raiz esfumaçada, isso me indica anquilose. Então, provavelmente, esse dente aqui, esse molar, está anquilosado. Existe uma possibilidade boa desse canal, desse molar aqui estar anquilosado. Você não vê o espaçamento do ligamento periodontal. Raízes muito divergentes,
raiz, o dente com 4 raízes, é uma coisa rara, relativamente rara. Em molares superiores geralmente são 3, mas você vê 4 raízes e você consegue observar que elas são divergentes, né? Raízes mais divergentes, ou seja, tirar esse dente, tirar essa raiz, expandindo esse osso alveolar vai dar muito trabalho. O melhor caminho aqui é fazer a odontosecção, tirar raiz por raiz, tirar parte a parte. Coroas muito já fragmentadas, ó. Coroa com uma grande perda de coroa, realmente uma grande perda, destruição coronária muito grande, onde provavelmente o fórceps não vai conseguir ter uma boa implantação, uma boa adaptação, porque vai fraturar. Provavelmente vai sobrar pouco remanescente para poder encaixar as alavancas. E se tiver dificuldade de encaixar a alavanca, o melhor caminho, faz uma leve uma leve osteotomia na vestibular e uma odontosecção partindo e tirando raiz por raiz. Aqui o clássico caso de exostose, esse aumento de osso na vestibular, geralmente dos molares superiores. Pacientes que apresentam bruxismo geralmente apresentam essa exostose, que é esse aumento de volume ósseo na vestibular. Isso vai dificultar, tá, pessoal? Vai dificultar bastante a exodontia desses dentes, se forem necessárias. Por quê? Porque vai ser difícil a expansão óssea, que é um osso mais corticalizado, não vai permitir que esse alvéolo expanda com facilidade. Então a exodontia desse dente torna-se difícil. Melhor caminho: parte esse dente em vários pedaços, geralmente em 3 um molar superior. Faz uma odontosecção em Y, separando a raiz palatina da mesial e da distal, da mesovestibular e da distovestibular, ou seja, as 3 raízes separadas eu vou tirar como se fossem 3 dentes unirradiculares e a cirurgia se torna bem mais simples, bem mais tranquila. Então, quais são as grandes vantagens da odontosecção e da ostectomia em exodontias ou da técnica terceira, que pode assim ser chamada? Simplifica a exodontia, minimiza o desgaste ósseo, minimiza a chance de eu perder osso, né, também, posso se dizer, com a fratura alveolar. Evita fraturas ósseas, evita a fratura das raízes, ou seja, eu vou implementar menos força se for uma raiz dilacerada, eu vou ter menos chance de fratura se eu dividi-las, se eu dividir, tirar raiz por raiz, e evita trauma nos tecidos adjacentes. Às vezes você faz tanta força que você vai macerando e vai destruindo os tecidos adjacentes da gengiva, vai destruindo aquela papila, ou então qual o risco de você escorregar o instrumental e realmente acidentalmente machucar uma outra região da boca do meu paciente, ter um acidente com tecidos moles. Então eu evito. Isso é uma grande vantagem da utilização da odontosecção e osteotomia. Eu ainda acrescento a vantagem de maior tranquilidade transoperatória. Você implementa realmente menos força na boca do paciente. E nenhum paciente, pessoal, está disposto a ir fazer uma cirurgia e sentir muita pressão, muita força. Porque entenda, se você está precisando fazer muita força para fazer uma exodontia, provavelmente você está usando a técnica errada. Provavelmente você já deveria ter partido para uma outra técnica. Então, qual é o instrumental específico para que a gente utilize e realize as ostectomias e a odontosecção? São a caneta de autorrotação, instrumental que vocês devem ter na clínica estéreo. Toda clínica de cirurgia deve ser levada a caneta de autorrotação estéreo. Brocas, eu fiz a solicitação de brocas para vocês, tanto broca número 8 como o 702. E também, né, se for necessário, o micromotor e a peça reta. O micromotor e a peça reta. Que muitas vezes, ou em algumas vezes, existe a possibilidade de utilização dos mesmos. Claro, vamos utilizar bem mais a caneta de autorrotação. Aqui no Brasil a gente faz utilização de autorrotação sem problemas. Os cirurgiões brasileiros utilizam, embora não seja utilizado em toda parte do mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos se usa muito mais a peça reta. Só que o desgaste dela é muito mais lento e acredito eu, na minha opinião, as desvantagens são muito maiores que as vantagens. As brocas cirúrgicas para peça reta que eu solicitei para vocês foram 702, 703 e número 8. São 3 brocas. Geralmente você vai levar para a clínica elas estéreis também. A chance de utilização é baixa, mas sempre bom estar munido delas. E as brocas cirúrgicas para alta rotação, eu solicitei para vocês 702, 703 e número 8. E essas 3 brocas devem também estar na clínica com vocês, porque essa sim, provavelmente, todo atendimento, alguma dupla, pelo menos, irá utilizar. Porque todo atendimento, alguma cirurgia, parte para ser feita com técnica terceira. Tá?
Então, algumas vezes, antes de começar a cirurgia, o professor já vai orientar, já vai avisar. Gente, essa cirurgia é uma cirurgia que deve utilizar a técnica terceira, muito provavelmente. Então, já deixe separada a autorrotação, já montada, na verdade, e já deixe as brocas de stand-by para que você possa lançar mão assim que for necessário. Outras não, outras vai ser no decorrer da cirurgia, o professor vai alertar e vai dizer, já é uma técnica terceira que deve ser implementada. Porque a primeira teve falha, a segunda teve falha, agora nós temos que partir para uma técnica terceira. Então, odontosecção, utilização de técnica terceira em molares inferiores. Eu preciso ter noção da anatomia desses dentes. Se eu tenho noção da anatomia, se eu sei que ele é um dente birradicular, tem duas raízes, a melhor maneira de eu partir esse dente é eu partir ele longitudinalmente. Então eu pego uma broca 702 ou uma broca número 8, ou no caso aqui da minha imagem é uma broca Zecria, posso utilizá-la também, e faço realmente a osteotomia, a odontosecção, desculpem, a odontosecção partindo a raiz, separando na furca o dente, e separando a raiz mesiovestibular da distovestibular, ou a mesial da distal, melhor assim dizendo. Então separa a mesial da distal com a broca. Então estou fazendo essa partida do dente, o dente está sendo partido, e depois eu fico facilmente removível as raízes, tendo em vista que agora eu vou implementar muito menos força, tendo em vista que agora a área de contato dessa raiz com o osso alveolar é somente de uma raiz, tem uma área de contato, quando antes eu tinha que fazer força para resolver, para remover uma área de contato muito maior, o dobro dessa área de contato, na verdade, que é o dobro de raízes, duas raízes. Então, quando eu implemento a força, minha força realmente vai ser bem tranquila para remover uma raiz de cada vez. Então, aqui mais uma vez colocando, mostrando para vocês, sendo realizado os molares inferiores, essa odontosecção, onde eu parto. Essa minha broca, pessoal, eu tenho que aprofundá-la até a furca, tá? Eu tenho que realmente fazer a odontosecção na furca. A furca tem que ir embora. Então eu tenho que atravessar a furca. Eu até gosto de avisar para vocês passarem um pouquinho da furca. Porque passar um pouco da furca não é problema. Seria até interessante porque vai gerar área de movimentação. E esse septo alveolar não tem problema nenhum eu desgastar ele um pouquinho mais do que a raiz do dente. Então eu desgasto um pouquinho mais, gero espaço para movimentação e depois eu coloco a minha alavanca ou o meu fórceps para remoção. Uma dica, sempre que eu vou utilizar o fórceps numa situação dessa, depois da odontosecção, eu não uso o fórceps 16 ou 17. O fórceps que eu vou usar é o 151. Observe que eu estou usando aqui o 151. Por quê? Porque eu transformei esse meu molar, entre aspas, em dois pré-molares, né? As regiões dele ficaram parecidas com dois pré-molares inferiores. Olha como a coroa que sobrou fica relativamente parecida com um pré-molar inferior. E a raiz também. Embora a raiz ainda seja mais fina, mais delgada que a raiz de um pré-molar. Então eu devo utilizar o fórceps 151 numa situação dessa após a odontosecção. Então, outra técnica que pode ser utilizada é essa aqui. Primeiro é feito uma osteotomia vestibular, ó. Eu exponho a furca do paciente e vou com a broca na furca do paciente, ó, onde eu faço a fratura somente da raiz, de uma das raízes. Então fica a coroa inteiramente atrelada a uma raiz e a outra raiz livre. Deste modo eu vou utilizar o fórceps 17, acoplo na minha coroa e removo a minha coroa com uma raiz. E com isso sobra depois somente uma outra raiz para remover. Eu particularmente não gosto dessa técnica. Acho essa técnica desnecessária, né? Desgasta um pouquinho o osso vestibular, onde não seria preciso. Onde eu poderia realmente só realizar a odontosecção longitudinal e resolver o problema do meu dente, fazendo a endodontia de um lado depois do outro. Então eu particularmente não acho essa técnica uma boa pedida, mas está descrito na literatura e é uma técnica que pode ser utilizada. Mais uma vez mostrando os molares inferiores, onde eu faço a odontosecção, ó, separando as duas raízes. Depois eu posso usar, por exemplo, uma bandeirinha, ó. Uma bandeirinha crava e faço um movimento de giro, ó. Movimento de alavanca, realmente fazendo o giro, removo a raiz e depois removo a outra. Então aqui mostrando para vocês já uma foto clínica, onde foi utilizada aqui uma alavanca reta e eu consigo levar uma raiz e depois a raiz adjacente. Então, removido primeiro a raiz mesial e depois a raiz distal, seguida depois de suturas. Então,
Mais uma foto aqui mostrando a cirurgia, ó. Um molar para ser removido. Primeiro foi feito o descolamento. Depois do descolamento, eu vou fazer agora a nossa odontosecção. Observe que eu estou vindo no meio do dente. Provavelmente aqui é a furca, ó. Se eu tenho noção de anatomia, essa cúspide central aqui, ela está coincidente ou quase coincidindo com a furca. Então eu vou colocar a minha broca em posição e vou partir esse dente. Ademais, esse dente tem coroa rígida, porque não foi optado por fazer uma instalação de um fórceps e remoção do mesmo. A coroa está praticamente rígida, né? Tem uma restauração grande, provavelmente por conta disso. E uma infiltração, deve ser por conta disso que está sendo realizada a cirurgia. Mas por que não colocar o fórceps 17 aqui e já balançar esse dente e remover? Pessoal, um molar desse inferior, para você colocar um fórceps e fazer a remoção, isso vai dar muito trabalho. Você vai ter que fazer muita força para tirar esse dente. Na minha opinião, totalmente desnecessário e não é uma boa pedida. A melhor pedida numa situação dessa, um dente com grande implantação, é você realmente parti-lo ao meio e depois tirá-lo com a facilidade, como se fossem 2 premolares. Ou mais fácil do que fossem 2 premolares. Então olha aqui, ó. Depois da odontosecção realizada, eu vou depois tirar a mesial e depois a distal. Então, implemento a utilização do fórceps. Repito mais uma vez, fórceps utilizado no caso 151 para uma boa adaptação do remanescente dentário depois da odontosecção. Então, e depois removo o outro lado. Aqui repetição para vocês, mais uma vez a odontosecção sendo gerada, os 2 pedaços do dente, tiro um pedaço e depois tiro o outro. E quando eu falo de odontosecção em molares superiores, mesma coisa, tem que ter uma noção de anatomia. Como funciona a anatomia dos molares superiores, pessoal? Os molares superiores são dentes de 3 raízes. Então eu tenho uma raiz mesovestibular, uma disto-vestibular e uma palatina. Então eu não posso simplesmente partir ao meio, como eu fiz nos molares inferiores. Eu tenho que fazer uma odontosecção que eu gosto de falar em Y. Então eu venho de vestibular até metade do dente, e depois da metade do dente eu vou contornar essa cúspide palatina que os molares superiores possuem. Então contorno para a mesial, depois volto para o meio e contorno para a distal. Lembro, aprofundando a broca até ela chegar na furca. Radamés, quando é que eu sei que a broca chegou na furca? Eu gosto de usar 2 parâmetros. O primeiro é que você vai sentir a trepidação diferente. A trepidação da broca no dente é uma trepidação mais difícil, você precisa implementar mais força. A trepidação da broca no osso alveolar, ele acaba desgastando mais facilmente. Você vai sentir a broca fluindo mais fácil. Essa é a primeira dica. A segunda é que eu gosto em quase todas as minhas odontosecções, eu gosto de encostar a minha caneta, ou seja, a parte superior da minha caneta, chegar muito próximo ou encostar no dente que eu estou realmente fazendo a odontosecção. Porque isso eu garanto que a minha broca vai chegar até a forca. E depois de assim realizar, eu posso usar uma técnica segunda, que é a utilização das alavancas e remover as suas raízes de modo individualizado. Então aqui mostrando mais uma vez a nossa odontosecção. E depois removendo raiz por raiz, com muito mais facilidade, com menos trauma, menos força e menos chance de lesar dentes vizinhos. Outra possibilidade que existe em molares superiores, que é a odontosecção que eu particularmente não uso, que foi feito um descolamento, depois do descolamento foi partido a coroa em relação às raízes e depois foi partido as raízes entre si. Eu particularmente prefiro fazer logo direto a nossa odontosecção, partindo coroa com raiz tudo junto. Ostectomia, remoção de tecido ósseo alveolar para permitir acesso ao elemento dentário a ser removido. Ou seja, aquela raiz residual, aquele resto dentário que está infraósseo, que eu não tenho como ter apoio, um caminho para eu passar até apoio e poder realizar a sua exodontia, realizar sua avulsão, é realizar uma ostectomia. Então, essa é uma boa técnica. Então, um dente incluso e impactado como este, eu vou precisar fazer a ostectomia, eu preciso acessá-lo, preciso chegar nele. Nesse caso aqui é um terceiro molar, eu estou fazendo uma ostectomia distal e vestibular nele, para que eu possa ter acesso à coroa desse dente. Eu vou precisar ter uma noção de confecção de retalhos. Então nós temos um instrumental específico para confecção de retalhos. Nós utilizamos
o cabo de bisturi número 3 e a nossa lâmina de bisturi que a gente utiliza em cirurgia é a lâmina número 15. Eu atento, só que a gente tem que entrar com o bisturi sempre o mais perpendicular possível ao tecido. Essa é informação básica, embora dentro da nossa cavidade bucal às vezes seja difícil essa angulação, eu tenho que chegar o mais próximo possível disso. Montar o bisturi na lâmina ou fazer uma implementação do binômio lâmina-cabo de bisturi se faz da seguinte forma, com um porta-agulha segurando a parte próxima da parte ativa e vou escorregar da parte mais do ápice do cabo de bisturi para próximo do cabo, percorrendo o trilho. Tem um trilhozinho nessa parte do cabo de bisturi. Então, e assim eu faço a instalação da minha lâmina de bisturi. Quem tiver dúvida na hora da aula prática, me procure que eu conseguirei mostrar para vocês na prática de modo mais simplificado. Para remover o mesmo, eu preciso fazer uma leve torção e depois jogar empurrando a lâmina para cima. Sempre atentem-se para colocar o bisturi, quando for fazer esse movimento, apoiado para baixo. Então sempre boto o bisturi apoiado para baixo, melhor assim dizendo, apoiado para baixo, apoiado para a mesa, e eu vou fazer esse sentido de descarrilhar. Realmente ele tem um trilhozinho, eu vou tirar a minha lâmina pelo trilho do cabo. A empunhadura do bisturi é do tipo caneta, então empunho o bisturi da maneira correta. E como eu falei para vocês, ela tem um início, o bisturi entra perpendicular ao tecido, se inclina em torno de 45 graus, percorre o que você quer percorrer e depois para sua remoção você também volta a fazer 90 graus. Então, depois da utilização do bisturi, da incisão, eu vou fazer o descolamento. Então eu vou seguir com o descolamento com o Molt ou o sindesmótomo. Então o princípio geral da confecção de retalhos são utilizados na hora que eu vou fazer a técnica terceira. A incisão é planejada, incisão de tamanho adequado para cada caso, a base da incisão deve ser sempre mais larga que o ápice, o apoio da incisão deve ser em osso não traumatizado, ou seja, se eu vou desgastar naquela região, minha incisão tem que ser mais longe dessa região. Alívios verticais devem ser limitados e a ausência de ângulos agudos no retalho. Então aqui um retalho sendo mostrado para vocês. Aqui mostrando para vocês como não fazer retalhos, né? Nessa imagem aqui eu tô com duas incisões sendo realizadas uma próxima à outra, não é legal. Então eu tenho que fazer aqui no caso uma incisão intraocular seguida de uma relaxante. Observe que a relaxante, pessoal, ela é sempre parapapilar. Ela nunca é na papila e ela não é no meio do dente. Ela é parapapilar. Terminou a papila, eu posso fazer a minha relaxante. Ela sempre vai deixar a base, ó, maior do que o ápice. Então, base maior que ápice, uma das regras. E a outra, uma outra regra, baseado numa dúvida que vocês provavelmente devem estar tendo. Eu poderia fazer essa mesma relaxante aqui? Poderia. Não pode fazer as duas. Mas eu poderia fazer ou a minha incisão aqui onde está, ou partindo aqui. Tanto faz. Aqui no caso ela tá a incisão aqui, ó, no meio do dente, tá errado, e nem é no meio da papila. Ela é parapapilar. Ela é rigorosamente no meio daqui. Então, sempre a base da minha incisão tem que ser mais larga que o meu ápice. Sempre, sempre, sempre. A incisão também deve ser sempre divergente para a base do retalho. Sempre ela diverge. Por quê? Porque vai me facilitar o fluxo sanguíneo, a irrigação deste retalho. Se eu faço ela convergente, ó, tem menos fluxo sanguíneo chegando no ápice do meu retalho. Então não é uma boa pedida. Tenho que sempre me atentar que a altura do meu retalho, a altura dele, deve ser duas vezes, ela não pode ser duas vezes igual o tamanho da minha base. Ou seja, minha base tem que ser maior do que duas vezes a minha altura. Então minha base aqui, observe que a minha base, ela deve ser sempre duas vezes maior do que a minha altura. Então se o Y
fosse 10 aqui, o meu x precisava ser maior que 20. Só para vocês terem exemplo numérico e ficar fácil na cabeça de vocês. O apoio da incisão em osso não traumatizado. Então, observe que eu estou num espaço para a região que eu vou osteotomizar. Se eu vou osteotomizar esse osso aqui, não vai ser um osso sadio, vai ser um osso traumatizado. Tem espaço, ó. Quando eu repousar o meu retalho aqui para fazer a sutura, ele não vai ficar repousando em região osteotomizada, como na figura B, ó. Se eu osteotomizar aqui, quando o meu retalho baixar, ele vai ficar na região de osso não sadio. Isso é péssimo, pessoal. Isso dá deiscência de suturas. Então, observa aqui o apoio da incisão em osso não traumatizado. Onde é que está a minha incisão aqui, ó? E o meu osteotomia onde vai ser? Como está distante das bordas da minha incisão. Alguns tipos de incisão, vou falar rapidamente, como aspecto revisional. Incisão do tipo envelope, que já é clássico. Quando eu quero abordar um dente X, eu faço descolamento de 2 dentes para frente e 1 para trás. 2 para anterior e 1 para posterior, como queiram. Aqui, a incisão do tipo envelope, eu posso, antes do descolamento, fazer essa incisão com o bisturi, ele entrando perpendicular, ó, fazendo exatamente esse contorno nas papilas e na gengiva inserida. Incisão do tipo Newman, que é essa incisão com 2 incisões relaxantes e uma incisão ou supracristal ou intrasucular. No caso aqui, uma supracristal, que está em cima da crista óssea, que é essa incisão aqui. Incisão de Newman modificada é quando eu não lanço mão de 2 relaxantes, lanço mão somente de uma relaxante. Geralmente ela voltada para vestibular e... vestibular não, para mesial. Sempre geralmente essa incisão relaxante na mesial. Dispenso a incisão relaxante na distal. Como é o caso aqui desse levantamento de seio. Está sendo feito um levantamento de seio maxilar e uma incisão relaxante sendo feita aqui na vestibular e sendo dispensada a incisão relaxante da posterior. Incisão de parte, que é a incisão de semilunar, muito utilizado por endodontistas. Eu quero acessar somente o ápice do dente. Incisão de Wasmund, que ela parece uma semilunar, só que ela tem bordas mais retas. Ela não faz a curvatura completa. Incisão de envelope, que é a incisão mais utilizada quando eu quero abordar algo no palato do meu paciente. Lembre-se que no palato não é interessante fazer incisões relaxantes, tendo em vista seu padrão de inervação e vascularização, principalmente. No palato, então, eu vou fazer incisões em envelope e incisões em Y. Por que incisão em Y aqui, Radamés, para remoção de toros? Porque observa, o palato ele vai ter inervação e vascularização vinculada ao palatino maior aqui, ó, que vai fazer esse sentido de vascularização. Se eu fizer uma relaxante, eu vou interromper o sentido de vascularização. Então, quando eu faço isso, eu preservo a fibra vascular desse sentido e o feixe vascular nesse sentido. Então, estão preservados. E aqui na frente, na anterior, Radamés, é me vincular ao naso palatino. Então, distal a canino, distal de canino preservado pelo naso palatino. E os dois flancos, flanco lateral direito e flanco lateral esquerdo, vão ser preservados pelos palatinos maiores. Então, realmente as artérias palatinas maiores e a artéria nasopalatina fazendo suprimento sanguíneo dessa região que foi incisada. Toda incisão, pessoal, obedece um padrão de melhor reparo vinculado à vascularização da área incisada. Então, aqui uma incisão Y sendo mostrada para remoção desse torus palatino. Torus palatino depois sendo ostectomizado. Depois da sua remoção. Então, ostectomia. A ostectomia eu vou fazer geralmente ela de modo vestibular. Eu posso utilizar tanto alta rotação como baixa rotação. Antigamente se utilizava cinzéis, hoje em dia praticamente não se usa mais cinzéis. E isso vai me garantir uma menor expansão possível, ou seja, menos força, menos movimentação. Sempre que eu estou fazendo osteotomia ou ostectomia, sempre se faz necessário utilização de soro fisiológico em abundância. Para quê? Para evitar que esse osso esquente e eu acabe tendo mais necrose óssea do que necessário. Porque entenda, se esse osso esquentar, eu vou fazer necrose por temperatura. E não é esse o meu objetivo. Então observa aqui, a osteotomia foi removido o osso na vestibular, seguido colocada a alavanca aqui por palatina e o giro para que possa remover essa raiz. Então aqui sendo feito a incisão relaxante, ó. Incisão relaxante realizada. Seguida agora
de observação da raiz, a raiz está infraóssea, vou desgastar um pouco de osso da vestibular, raiz agora amostra, e agora eu posso entrar com a minha alavanca e remover essa raiz que estava completamente coberta por osso. Então, utilizado incisão relaxante, realmente confecção de retalhos, osteotomia e depois, por último, a técnica segunda com a utilização da alavanca para a avulsão dessa raiz. Então, utilizei técnica terceira e técnica segunda nesse caso. E depois vou seguir com a sutura. Sutura sempre deve se fazer a sutura iniciando-se. O primeiro ponto é o ponto da relaxante, depois o ponto da base da relaxante, seguido pelo ponto realmente da região já mais central da minha incisão, ponto da incisão em relação à incisão supracristal, no caso. Então, mais uma vez, primeiramente eu faço o ápice da relaxante, depois a base da relaxante e depois a região alveolar propriamente dita. Fraturas radiculares, se o comprimento for menor ou igual a 4 ou 5 milímetros e estiver livre de infecção, eu posso deixar e realmente não ir atrás desse resto radicular, ou seja, fazer um sepultamento. Mas lembre-se, precisa estar livre de infecção. Tá? Eu sempre, quando eu tenho uma fratura de raiz, eu tenho que avaliar a relação risco-benefício. Quantidade de dispositivos, quantidade de estresse fisiológico, quantidade de trauma que eu vou gerar para aquele determinado tecido, para eu conseguir tirar essa raiz. Vale a pena ou não vale a pena? Quando ele está livre de infecção, menor que 4 milímetros, não vale a pena. Se tiver com infecção, vale a pena eu ir atrás de tirar na maioria das vezes. Cuidado na utilização do fórceps para não causar fraturas, com o mordente aqui utilizando em cima do osso alveolar. Então não é necessário, não se faz necessário, não se é legal utilizar o fórceps assim, eu vou acabar fraturando esse osso alveolar mais do que deveria. O correto aqui seria realmente desgastar essa pontinha de osso aqui, para que eu possa desgastar com a broca, caneta de autorrotação, ou seja, técnica terceira, e depois eu faço mão da técnica primeira utilizando o fórceps. Mas agora, uma vez depois da osteotomia, utilizando a alavanca para sua remoção. Ó, a osteotomia foi realizada na vestibular e agora eu consigo facilmente encaixar a minha alavanca e fazer a sua remoção, porque agora a raiz está muito mais livre, com muito menos suporte ósseo para a sua remoção após o desgaste ósseo. Aqui mostrando mais uma imagem, onde foi realizado a odontosecção e a osteotomia, para que eu possa remover as raízes de um molar inferior. Então, observa aqui, ó, não estava com um bom espaço para sua remoção, então foi depois removido um pouco do septo, aqui no caso, e depois removida a raiz. Ainda se fala da técnica depois que acontece uma fratura de raiz, de terço apical, eu posso utilizar uma lima de endodontia e tentar rosqueá-la e tentá-la puxar. Geralmente a técnica, pessoal, é de difícil utilização, porque realmente eu tenho que ter uma raiz já muito luxada para que eu possa remover utilizando a lima. Senão vai ser realmente bem difícil você remover utilizando a lima. Ter um encaixe suficiente para você luxar essa lima e removê-la. Outra possibilidade para preservar o osso alveolar, principalmente em caso de implante, é quando eu faço a osteotomia no terço apical. Em vez de fazer no terço vestibular e no terço cervical, que vai prejudicar, por exemplo, a instalação do implante posterior ou a estética de um implante posterior, pela estética gengival que vai ser deixada, eu posso fazer na mão de um retalho e depois do retalho a osteotomia no ápice do dente, conforme a imagem. Então, osteotomia no ápice do dente, depois entro com a alavanca nessa osteotomia e empurro a raiz para a cervical. Então essa possibilidade existe. Então olha aqui, ó, um caso onde foi utilizado isso. Estou vendo a raiz do dente. Em vez de fazer a osteotomia na vestibular, fazer a osteotomia nas bases, onde eu acho que estão próximos à raiz. E agora por baixo vou inserir minha alavanca e vou fazer essa avulsão transalveolar, mas utilizando a parte inferior do alvéolo. Então, o que eu tinha para falar para vocês de técnica terceira de exodontias era isso. Eu espero que o aprendizado tenha sido útil e muito obrigado. Eu sou o professor Radamés Melo e deixo com vocês um clamor de bons estudos.